Olá, tudo bem com você? Alegria estar com você aqui mais uma vez. Hoje nesse dia especial, que é a nossa sexta-feira de Páscoa, né? Sexta-feira da Paixão de Cristo. Você sabe o que é sexta-feira da Paixão? O que significa essa palavra Paixão de Cristo? É o que nós vamos explicar para você aqui hoje. Na verdade, a Escola do Pensar preparou para você 3 vídeos, 3 dias, para você aprender com histórias bem curtas o que significa a Páscoa. E hoje, no primeiro dia, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, o que significa, o que simboliza a morte de Jesus para cada um de nós hoje. E para isso, eu quero ler com você hoje um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e o texto diz assim, a partir do verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, mas ele foi traspassado ou machucado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por causa das feridas dele é que nós fomos sarados. Aqui está dizendo que Jesus sofreu um castigo que não era dele. Esse castigo, na verdade, ele era para mim e ele era para você. Mas Jesus, por amor a nós, tomou esse castigo sobre ele. Agora você vai ouvir uma história muito legal que a professora Fabiana vai contar para você, falando um pouquinho sobre a morte de Jesus. Preste atenção nessa história, que é uma história muito linda. Olá, crianças, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar para vocês o tema desse final de semana. Nós estamos na Sexta-feira Santa, na época da Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Você sabe o que é a Sexta-feira Santa? Se eu perguntar para você, você vai me dizer: Páscoa é aquela época que a gente vê o coelho da Páscoa, que a gente come bastante ovos de chocolate. Será? Mas eu vou contar a história para vocês desde o começo, que vocês vão saber qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Há muitos anos atrás, os israelitas, que era o povo de Deus, eles eram escravos de Faraó, lá no país do Egito. E Deus mandou Moisés, falou assim: Moisés, você vai libertar o meu povo da escravidão. Mas o Faraó era muito mau, ele não queria libertar o povo. Então Deus mandou 10 pragas para que Faraó libertasse o povo. E ele ia fazer, eu vou libertar. Quando chegava depois, ele falou, não vou libertar mais. Quando foi na 10ª praga, Deus falou assim: olha, eu vou mandar um anjo, ele vai matar todos os primogênitos, que era o filho mais velho de todas as famílias. Mas para o meu povo, quem quiser que o filho mais velho não morra, ele deve pegar o sangue do cordeiro e deve passar no umbral das portas. Então, ele pega aqui, ia passar o sangue do cordeiro em volta, no umbral da porta. Que quando o anjo passasse e tivesse passado o sangue no umbral da porta, ele não ia matar o filho mais velho daquela família. E aí aquela família que passou o sangue, eles fizeram um jantar. Era o jantar da Páscoa, porque eles sabiam que eles iriam ser libertos no outro dia. Páscoa significa libertação, liberdade, sair do cativeiro. E aí, isso Deus pediu para que eles passassem o sangue, porque isso era uma projeção, isso era o que iria acontecer no futuro. E aí eles foram libertos, o povo, depois disso. E sabe qual era a profecia que estava apontando esse sangue, que o cordeiro viria a ser morto? Foi quando Jesus esteve aqui. Jesus veio para cumprir essa profecia. Jesus, ele significa o cordeiro. Hoje é a sexta-feira da paixão. Hoje nós nos lembramos de quando Jesus foi morto. E o que aconteceu? Quais foram os momentos que antecederam, que estavam indicando que Jesus iria ser morto?
Antes de ele ser morto, ele também fez um jantar. E esse jantar, você sabe como que ele se chama? A última ceia, porque ele queria explicar para os discípulos. E aí Jesus chamou os 12 discípulos. Jesus falou assim, olha, chamou os 12 discípulos. Então vieram os 12 discípulos, falou assim, olha, hoje eu vou explicar o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo, porque eu estou prestes a morrer. E aí Jesus chamou os 12 discípulos e fez a ceia. Ele pegou o pão e falou assim, olha, esse pão simboliza o meu corpo. Do mesmo jeito que a gente amassa o pão, a gente prepara, o meu corpo também vai ser amassado, vai ser estraçalhado. E aí Jesus falou assim, então vocês vão comer esse pão lembrando do meu corpo. E Jesus repartiu o pão entre os discípulos. Eles entenderam mais ou menos, e aí Jesus falou assim, olha, esse daqui é o suco de uva. Ele representa o meu sangue que vai ser derramado também. Então vocês vão tomar para que vocês se lembrem do meu sangue que vai ser derramado. E aí ele tomou e distribuiu entre os discípulos. Os discípulos, eles achavam que o reino de Jesus ia ser aqui. Mas não era, Jesus estava explicando que não ia ser aqui, que o reino dele é lá no céu. E aí eles ceiaram a ceia da Páscoa, porque eles lembravam que a Páscoa era o quê? Libertação. Muito bem, a Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa e chocolates aí. Então, quando foi finalizando, Jesus começou a se sentir entristecido, porque ele sabia que o momento da morte dele, da morte na cruz, estava chegando. Sabe o que Jesus falou assim? Jesus falou com os 3 discípulos, assim, olha, eu vou me retirar para orar, para eu ficar forte, eu quero falar com meu Pai, quero falar com Deus, para eu ter força para passar por esses momentos tristes que estão por vir. E Jesus chamou 3 discípulos e foram orar no jardim do Getsemane. Jesus se distanciou um pouquinho e deixou os discípulos lá. Quando Jesus volta, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Puxa vida! Será que vocês não podem ficar 1 hora orando comigo? Eu estou para passar por uns momentos muito tristes, a minha morte está chegando. E Jesus se retirou de novo e os discípulos caíam de novo no sono. Isso foi deixando Jesus ainda mais triste, porque nem os próprios amigos não conseguiam orar com ele. E aí, quando de repente Jesus estava lá, quem se aproximou? Judas, outro discípulo. Judas tinha vendido Jesus e falou assim, eu vou dar um beijo no rosto de Jesus para que vocês o prendam. E aí Judas veio e beijou o rosto de Jesus, mas era o beijo da traição. E aí logo em seguida eles começaram os soldados vieram e prenderam Jesus, mas Jesus, ele era o Cordeiro, ele não ia brigar, ele não ia falar, vocês me largam, eu não tenho pecado, eu não fiz nada de mal. Jesus, eu estou aqui. E aí os soldados até meio que se assustaram, puxa vida, mas mesmo assim eles prenderam Jesus e levaram Jesus. E Jesus foi julgado injustamente, condenado à morte. E Jesus, ele foi condenado à morte na cruz. Era a pior morte que tinha naquela época. Quem que era condenado à morte da cruz? Eram os ladrões, eram as pessoas que faziam mal, e não Jesus que fazia o bem. E aí Jesus passou por momentos muito difíceis, porque ele foi traído. Pedro, outro discípulo, também negou Jesus. Jesus estava lá passando por todo esse processo e alguém falou assim para Pedro, outro discípulo de Jesus, você conhece? Ou eu te vi lá, você não é amigo dele? Pedro falou assim, eu não, e saiu. Então, Jesus foi
os discípulos, Pedro negou a Jesus, ele foi traído por Judas e aí começou o sofrimento. Sabe o que eles fizeram com Jesus? Eles pegaram um chicote e bateram em Jesus, chicotada, sem Jesus dever nada. E aí Jesus passou por todo o processo de carregar aquela cruz. Jesus teve que carregar aquela cruz pesada, que ele estava indo para a sua morte. E aí, sabe quando você perde alguém, um vovô, uma tia, ou até um irmãozinho muito querido, como é que você fica com o coração? Entristecido. Jesus estava sentindo essa tristeza, porque ele sabia que a morte estava chegando. E ele se sentiu sozinho, desamparado, não tinha nenhum amigo, nem ninguém, mas Deus e os anjos estavam lá com Jesus. E aí, Jesus carregou aquela cruz, foi levado para o Calvário, foi chicoteado. Eles pegaram o prego, ao invés de segurar aqui, sabe como que eles seguraram os braços de Jesus? Pegaram o prego e pregaram a mão de Jesus, assim, com prego na cruz. Os pés também, furaram os pés de Jesus com os pregos. Colocaram uma coroa cheia de espinho na cabeça de Jesus. Aquilo foi cortando, era muita dor. E Jesus, com aquele sofrimento todo, Jesus pediu água. Você acha que eles deram água para Jesus? Não, eles deram vinagre para Jesus. E isso foi passando. Quando foi por volta de 3 horas da tarde, Jesus já estava nos momentos finais. Jesus já estava respirando devagar. E aí, ele pegou e falou assim, ficou tudo escuro, e ele falou assim: Pai, entrego minha vida em suas mãos. E respirou. E aí um soldado cruel pegou a espada ainda e passou pelo corpo de Jesus e tirou. Então, Jesus já estava morto. E mesmo assim, ele pegou aquela espada e passou pelo corpo de Jesus, mesmo Jesus morto, de tamanha crueldade que eles tinham para Jesus. E aí Jesus morreu. E você sabe, quando Jesus respirou a última vez, começou trovão escuro. E aí o céu ficou todo escuro. E teve relâmpagos, trovões, as pessoas ficaram com medo e fugiram. Após Jesus morrer, Maria e outra Maria, Maria Madalena e outra Maria, vieram preparar o corpo de Jesus. Tiraram Jesus da cruz. Jesus estava, passaram um manto branco de linho e Jesus foi colocado na tumba. A tumba é como se fosse uma caverna de pedra. E aí eles prepararam o corpo de Jesus, porque já estava chegando o sábado. E a sexta-feira à tarde é um momento de preparação para o sábado. Eles colocaram Jesus na tumba, fecharam a tumba e Jesus e as outras pessoas se prepararam para o sábado. A próxima história nós vamos contar o que aconteceu no sábado. Fique com a gente.